Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 876 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha, envia para aquele amigo que tem interesse e compartilha também na sua rede social preferida, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, um julgado da Corte Especial do STJ, destaque da seguinte forma: a homologação de ato notarial estrangeiro que versa sobre bens situados no Brasil contraria o artigo 964 do CPC, que veda a homologação de decisões estrangeiras em hipótese de competência exclusiva da jurisdição nacional. Então, qual foi o caso concreto? Foi um caso de um pedido de homologação de um ato notarial estrangeiro, né? Esse ato foi feito por um tabelião francês, onde ele confirmava um testamento que promovia a partilha de determinados bens que estavam situados em território nacional, né, em território brasileiro, inclusive bens imóveis. E aí vem a pergunta: é possível homologar esse ato notarial? Gente, olha só, o que diz o artigo 23 do Código de Processo Civil? Compete à autoridade brasileira, com exclusão de qualquer outra. Aí, inciso 1, conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2, que é o que é importante para a gente, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, nós temos uma competência exclusiva da justiça brasileira, né? Então, vai ser possível homologar esse ato notarial estrangeiro? Não vai ser possível. Por quê? Porque se trata aqui de uma matéria que ela é reservada ao Judiciário Nacional. Então, é necessária a confirmação judicial desse testamento, né, através de um procedimento aqui no Brasil, não sendo possível simplesmente confirmar esse ato notarial que foi praticado lá na França. Então, gente, muito cuidado, tá? Porque testamento particular, ele não se executa automaticamente, né? E muito menos por meio de um ato notarial estrangeiro. Ele precisa ser registrado em juízo, né? E aí é feita a publicação, o registro desse testamento, né? É feito todo esse procedimento judicial para então dar efeito a esse testamento. Então, da mesma forma, não é, quando nós temos um testamento estrangeiro que trata sobre bens situados no Brasil, esse testamento ele vai ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário, tá? Não vai ser possível simplesmente homologar esse ato notarial estrangeiro, como foi no caso concreto, e como uma forma, né, de tentar dar efeito a esse testamento. Então, como é que ficou o destaque? A homologação de ato notarial estrangeiro que versa sobre bens situados no Brasil contraria o artigo 964 do CPC, que veda a homologação de decisões estrangeiras em hipótese de competência exclusiva da jurisdição nacional. Seguindo em frente, agora julgados da primeira turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a aplicação da continuidade delitiva ou de outros institutos do direito penal às infrações administrativas somente é admitida quando houver previsão expressa na lei. Então, olha só, imagina uma situação assim, imagina que uma empresa foi fiscalizada pelo Inmetro e aí foram constatadas diversas infrações de espécie parecida, não é? De espécie bem semelhante. E aí a empresa diz: olha, aqui nós temos uma unidade de desígnios, nós tivemos, na verdade, aqui infrações que elas foram praticadas
nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira, execução semelhantes, enfim, né? E são infrações administrativas da mesma espécie. E aí o que a empresa busca? Aplicar o artigo 71 do Código Penal nessa infração. Não é para ser algo como uma infração administrativa continuada, como seria um crime continuado, né? Para quê? Porque aí ao invés de somar, você teria simplesmente uma exasperação de 1/6 a 2/3. Gente, é possível fazer esse tipo de importação assim de Instituto do Direito Penal para o âmbito do direito administrativo? Não, tá? Não é possível, a não ser que exista uma previsão expressa, tá? A não ser que haja uma previsão de que há um instituto semelhante no âmbito do direito administrativo. Mas importar, sim, não é possível de forma alguma. Não dá para simplesmente dizer, é uma questão de lacuna, de razoabilidade, enfim, não, nada disso, tá? E nós temos que ter em mente que quando falamos de direito administrativo é legalidade estrita. Então é só aquilo que está previsto na lei, beleza? Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Não é possível você simplesmente importar institutos que não são do direito administrativo, que não foram previstos para aquela infração e tentar aplicar ali. E aí eu quero fazer aqui um destaque importante, tá? Existem precedentes do STJ que até aplicam essa possibilidade, mas isso daí está tudo superado, principalmente depois da tese de repercussão geral, tema 1199 do STF. Tá? Então, assim, sem previsão expressa na lei, esse tipo de importação ela não é possível, tá? Essa aplicação de institutos do direito penal no âmbito do direito administrativo. Então, como é que ficou o destaque? A aplicação da continuidade delitiva e de outros institutos do direito penal às infrações administrativas somente é admitida quando houver previsão expressa em lei. Próximo julgado foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa, destaque da seguinte forma: a despeito de a jurisprudência do STJ, firmada sob a ótica da redação original do artigo 11 da Lei 8429 de 92, qualificar a tortura como ato atentatório aos princípios da administração pública, as modificações implementadas pela Lei 14.230 de 2021 não permitem qualificar como ímproba tal conduta. Gente, olha só que interessante, né? O debate aqui é saber se determinados atos que são extremamente graves, como, por exemplo, sequestro, tortura e ocultação de cadáver por policial militar, se tudo isso ainda pode ser considerado ato de improbidade nos termos do artigo 11. E aí, qual é a questão? É que o artigo 11, ele traz aqueles atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Antes da reforma de 2021, então era aqui que acabava sendo enquadrado muita coisa que não estava expresso, não é aquilo que não estava ali dentro daqueles rolos dos artigos 9, 10 e 11. E aí acabava sendo um ato de improbidade que atenta contra princípios. Com a reforma, isso já não é possível, porque agora é necessário que esteja previsto expressamente lá no rol. Isso daqui foi uma mudançazinha bem simples de palavras, né? Porque antes o artigo 11 dizia assim, constitui ato de improbidade, qualquer ação ou omissão que viole a princípios, papapá, e notadamente. Então, notadamente aqueles. Não era um rol ali exemplificativo. Mas agora, não é? O fechamento do caput do artigo é assim, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, tem que estar ali naquele rol a conduta. Professor, mas a conduta é extremamente grave, então foi uma tortura. Isso vai ser ato de improbidade? Não, por quê? Porque não está no rol, tá? Então, essa jurisprudência, que é anterior à Lei 14.230 de 2021, ela está superada.
Então, atualmente, a tortura realizada por policial militar não é ato de improbidade administrativa. Bem estranho, né? Bem pesado, né? Mas nesse momento é isso. Então, como é que ficou o destaque? A despeito de a jurisprudência do STJ, firmada sob a ótica da redação original do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, qualificar a tortura como ato atentatório aos princípios da administração pública, as modificações implementadas pela Lei 14.230 de 2021 não permitem qualificar como ímproba tal conduta. Próximo julgado da segunda turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: o pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima falecida, ou ser equivalente a um salário mínimo, se não houver comprovação dos seus rendimentos. Então, gente, aqui o STJ traz um vetor para a quantificação da pensão vitalícia. Né? Imagina, por exemplo, que o Zezinho se envolve em um acidente, mata a Mariazinha, e a Mariazinha, ela trabalhava, né? ela era uma mãe de família, imagina. E aí ela oferia uma renda de R$ 5.000. Qual vai ser o valor do pensionamento vitalício que o Zezinho vai ter que pagar para o filho da Mariazinha, por exemplo? Gente, a princípio seria 2/3 do rendimento que a Mariazinha oferia. Tá? Esse é um vetor que se aplica porque se parte do pressuposto que 1/3 seria autoconsumo. Mas aí o STJ aqui faz uma pequena diferenciação quando a vítima não tem rendimentos, porque aí se limitaria em um salário mínimo. Não seria 2/3 de um salário mínimo, seria em um salário mínimo. E por que essa diferença? Porque nesse caso aqui, quando não se conhece a renda da vítima, aí se fixa um salário mínimo como limitador, seria meio que um piso substitutivo. Tá? Então, por isso que aqui essa presunção de autoconsumo de 1/3 do valor não se aplica. E aí você tem que levar em consideração, né, em um segundo momento, a provável duração da vida dessa vítima, para saber até que momento vai ser paga essa pensão vitalícia, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima falecida, ou ser equivalente a um salário mínimo, se não houver comprovação dos seus rendimentos. Seguindo em frente, ainda julgado da segunda turma, próximo foi inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: o imposto de renda pessoa física incide sobre as verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, outplacement e a compensação por stock options, pagas a executivo por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de seu contrato de prestação de serviços. Professor, um monte de nome aí que eu nunca ouvi falar. Me explica o que é isso? Então vamos, né? É o jeito. Vamos lá de um por um para a gente entender. Então, participação nos lucros e resultados. Gente, aqui é o mais comum desses todos, né? É uma forma de remuneração que é variável e que está atrelada ao resultado econômico, a meta da empresa. Então, normalmente a empresa, ela bateu uma determinada meta, ela teve um determinado resultado e aí ela distribui parte desses lucros. Aí, bônus de performance individual. Aqui também é uma remuneração variável que ela se vincula ao desempenho da própria pessoa, né, do próprio executivo da empresa, por exemplo. Então, ao contrário da participação de lucros e resultados, que está relacionado com a meta da empresa, aqui é um bônus que ele está relacionado com a performance individual. Então, muitas vezes é aquela pessoa que, por exemplo, bate a meta, não é? E aí, por bater a meta, ela recebe um bônus. Aí, o que seria o outplacement? Gente, aqui seria algo como
recolocação profissional. Aqui é um serviço de transição de carreira que é oferecido após o término do vínculo. Então, basicamente, você imagina que você tem um contrato com determinada empresa, essa empresa ela vai rescindir seu contrato, mas ela vai ter a obrigação de lhe pagar um determinado valor ou de lhe prestar uma consultoria especializada com o objetivo de lhe fazer uma transição de carreira, tá? Para que você passe a trabalhar ali com outra coisa ou consiga se recolocar no mercado de trabalho. E por último, Stock Options, o que seria? É um incentivo que é dado, que concede ao executivo o direito, né, não é uma obrigação, é um direito de comprar uma determinada ação da empresa no futuro por um valor que já está prefixado. Então imagina, por exemplo, que você é um executivo da Vale e aí lá no ano de 2023 a Vale diz, olha, lá em 2026 você vai ter direito a comprar 1.000 ações da Vale pelo valor de R$50 cada ação. Aí chegou 2026, e aí? Quanto é que tá a ação da Vale? Tá mais de 50? Tá menos de 50? Hoje tá bom, né? Tá mais de R$80 a ação da Vale. Então, vai compensar comprar por 50, né? Então, você tem essa opção de comprar essa ação. Agora, se tiver também por menos do que isso, aí também não faz sentido você adquirir, né? Mas imagina que o seu contrato é rescindido antes de chegar em 2026. E aí você perdeu a oportunidade de comprar essa ação. Isso daí também pode ter um valor, né? E aí você pode ser indenizado por essa perda de oportunidade de exercer o seu direito de opção. Beleza? Então agora pensa numa situação da Carolina, que é executiva de uma empresa, e ela foi demitida. E ela vai receber, na demissão, esses direitos aí. Ela recebe participação nos lucros, bônus de performance individual, ela recebe esse serviço de outplacement e também a perda da oportunidade decorrente das stock options. Aí vem aquela pergunta, ela vai pagar imposto de renda em cima de algum desses valores? De algum não, de todos. E aqui a gente tem a primazia da realidade naquilo que não faz muita diferença se o nome desse valor que foi recebido é indenização, é bônus, o que vale mesmo é que há ali um caráter remuneratório, né? É um lucro cessante, é um ganho substitutivo decorrente desses valores que estão sendo pagos. Então, em todos esses valores aí que nós trouxemos, existe um ganho patrimonial, existe um incremento patrimonial. Beleza? Então, a Carolina vai pagar muito imposto de renda, infelizmente, para ela. Então, como é que ficou o destaque? O imposto de renda pessoa física incide sobre as verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, outplacement e compensação por stock options, paga executivo por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de seu contrato de prestação de serviço. Seguindo em frente, julgados da quarta turma do STJ, o primeiro foi inserido na Lei 15.040 de 2024, que trata sobre normas de seguro privado, destaque da seguinte forma: no seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato é considerado agravamento intencional do risco, passível de excluir a cobertura securitária. Aqui, gente, nós temos uma aplicação do artigo 120 da Lei 15.040. O beneficiário não terá direito ao recebimento do capital segurado quando o suicídio voluntário do segurado ocorrer antes de completados 2 anos de vigência do seguro de vida. Então aqui nós temos meio que um período de carência, né? Zezinho celebrou um contrato de seguro de vida. Tem um acordo ali que ele faz. Ele diz, olha, durante 2 anos eu não vou me matar. Se eu me matar durante 2 anos, vocês não precisam indenizar o meu beneficiário. Ah, professor, durante esses 2 anos o Zezinho não se matou, mas ele fez algumas coisas que acabaram
colocando a vida dele muito em risco. Então, por exemplo, ele era viciado em drogas e ele entrava em determinados locais muito perigosos, inclusive entrava lá na Boca de Fumo, região que era controlada pelo tráfico, e numa dessas foi que ele morreu. Isso aí é quase um suicídio, não é não? Olha, isso daí é quase um suicídio, mas não é. Então, a pretensão aqui no caso concreto era exatamente de afastar a indenização por conta de um agravamento intencional do risco. E aqui não é o caso, tá? Então, mesmo que a morte tenha ocorrido em uma situação como essa, isso não pode ser considerado um agravamento intencional do risco para efeitos de afastamento da indenização securitária. E aí, muito cuidado para não confundir, tá? Porque aqui é um seguro de vida, então aqui a função é mais protetiva mesmo. Então, nós temos muitos precedentes que trazem, por exemplo, que o fato da pessoa estar dirigindo embriagada, isso não afasta o pagamento da indenização pelo seguro de vida. Muito diferente seria um seguro de dano, né? Então, como é que ficou o destaque? No seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos 2 primeiros anos de vigência do contrato é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária. Próximo julgado foi inserido na Lei 8.080 de 1994, que é a lei que institui o Plano Real. E eu vou ler só mesmo o destaque, não vou fazer nenhum aprofundamento. É válida a inclusão de cláusula de paridade cambial nos contratos de repasse de recursos externos celebrados com fundamento na Resolução do Conselho Monetário Nacional 63 de 1967, bem como em todas as posteriores que passaram a reger a matéria. E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem conhecer o nosso material, ele é super completo, ele é semanalmente atualizado e com uma única assinatura você tem acesso a todos os nossos materiais e já estamos com os últimos dias com preço de 2025, tá? Então vem fazer parte antes do nosso reajuste anual, porque você inclusive aproveita esse valor em futuras renovações. Então é muita vantagem, vem fazer parte. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado, ainda entre os julgados da 4ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Propriedade Industrial, lei número 9279 de 96, destaque da seguinte forma: nos termos do entendimento do STF, a ausência de lei estabelecendo critérios objetivos para eventual prorrogação do prazo da patente, não cabe a análise casuística do caso de extinção em caso de demora excessiva no processo administrativo pelo INPI. Então imagine o seguinte caso concreto didático. A farmacêutica Alfa Saúde ela deposita o pedido de patente de um medicamento que é considerado inovador. O INPI demora muitos anos para decidir e quando a patente é finalmente concedida, a empresa alega que houve uma mora desproporcional, né? Demorou muito mais do que deveria, e aí pede judicialmente que seja estendido o prazo da patente com o objetivo de compensar esse atraso. E aí sustenta que se não houvesse extensão do prazo da patente, na prática seria como esvaziar a sua exclusividade no acesso, né, àquele medicamento que ele pediu a patente. E aí, vem a questão, não é? Existe na lei algum critério objetivo para a prorrogação dessa patente, nesse caso, de demora excessiva do INPI? Ou existe, não é, como determinar o que é essa demora excessiva, enfim? Não, não existe. E aí, qual é a solução que o STJ chega? É a de que não é possível determinar essa extensão da patente com base em uma análise casuística, de dizer, nesse caso aqui teve uma demora excessiva, então aqui nós vamos aumentar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos o prazo dessa patente.
Então, não cabe ao judiciário suprir essa lacuna que não está na lei, não é? Para casuisticamente determinar qual vai ser o prazo da patente de cada medicamento, por exemplo, dizendo, nesse caso aqui teve uma demora, então aqui nós vamos deferir mais 2, 3, 4 anos de exclusividade, beleza? Gente, por trás disso tudo, nós temos uma reclamação que foi feita ao STF, né, que é um julgado paradigmático, e é com base nesse julgado paradigmático, que é a reclamação 53.181 do DF, é que se traz esse reforço argumentativo. E, além disso, nós temos como plano de fundo o impacto sanitário mesmo que decorreria dessa medida, porque nós estamos falando aqui de patente de medicamento. Então, a partir do momento em que você preserva a exclusividade na comercialização de um medicamento, você acaba fazendo com que esse medicamento se torne mais caro para a população e você tem todo o impacto concorrencial e, sobretudo, sanitário, né? Porque a população fica tendo acesso mais dificultado a determinado medicamento. Então, isso tem que ser visto, né, como um plano de fundo. Então, com certeza, isso impactou na decisão tanto do STF quanto agora do STJ de trazer essa impossibilidade de uma prorrogação meio que casuística desse prazo da patente. Então, como é que ficou o destaque? Nos termos do entendimento do STF, a ausência de lei estabelecendo critérios objetivos para a eventual prorrogação do prazo da patente não cabe a análise casuística do pedido de extinção em caso de demora excessiva na análise de processo administrativo pelo INPI. Próximo julgado foi inserido na Lei dos Planos de Saúde e destaque da seguinte forma: o plano de saúde não é obrigado ao custeio de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol e não registrado pela Anvisa. Gente, nós já comentamos aqui alguns julgados bem parecidos, não é? Bem parecidos mesmo. E aqui nós temos dois pontos centrais. A grande questão aqui não é ser um medicamento à base de canabidiol. A questão é, primeiro, se trata de um medicamento sem registro na Anvisa. E aí, a regra, não é? Inclusive, temos o tema 990 do STJ, é a desnecessidade do plano de saúde arcar com medicamento que não tem registro na Anvisa. Mas aqui a gente até consegue superar esse argumento, porque no caso concreto existe autorização de importação pela Anvisa. Então, não tem registro ainda, mas existe autorização de importação. Então, até que dá para superar essa exigência, tá? Então, o ponto nem é esse. O grande ponto aqui é a questão que se trata de um medicamento de uso domiciliar. E aí, gente, muito cuidado, porque o plano de saúde, ele, via de regra, ele não é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar. Aquele medicamento que é auto-administrado, então imagina aquela dipirona que você toma em casa porque está com dor de cabeça, o plano de saúde não é obrigado a custear. O que o plano de saúde custeia? Aquela dipirona que é administrada na sua veia pelo profissional de saúde. Aí ele é obrigado. E isso, gente, está previsto na lei, tá? O plano de saúde não é obrigado a custear a medicação que é administrada em domicílio, salvo aquela medicação que é administrada em home care ou aqueles medicamentos antineoplásicos, ou seja, medicamentos contra câncer. Aí não importa se ele é auto-administrado ou não, mesmo assim o plano de saúde vai ter que custear. Então o grande ponto aqui é esse, tá? É um medicamento à base de canabidiol, isso daí não faz nenhuma diferença, mas é um medicamento de uso domiciliar. Então o plano de saúde, ele não vai ser obrigado a realizar o custeio. Então como é que ficou o destaque? O plano de saúde não é obrigado ao custeio de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol e não registrado pela Anvisa. Gente, nós vamos ficar por aqui, mas já voltamos com a parte 2 do nosso informativo e eu aguardo vocês lá.